Salve, salve família, aqui é Flaudício Andrade, DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui em mais um ilustre episódio. Que coisa boa estar podendo adentrar no seu lar, adentrar na sua casa. Muito obrigado por nos permitir toda semana estar aqui. Hoje nós temos dois convidados mais que especiais. Já vieram aqui em outros momentos e hoje estão aqui nos dando a honra, a alegria de abrilhantar, né, esse estúdio DDI Podcast. Hoje eu pensei que eu ia gravar só com um, mas Deus foi tão bom que nos presenteou com a presença dos dois. O microfone só tem um. Mas estúdios aqui a gente vai improvisar e trazer o melhor conteúdo para cada um de vocês. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Monteiro. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Meu amigo Flaudício, satisfação estar aqui mais uma vez. Vou pedir música no Fantástico. Boa. Já é a terceira vez. Queria agradecer a você pelo convite. Coisa boa. E dizer que você é um cara batalhador, um cara vencedor e desejar muito sucesso, né? Nova casa aqui. Não conhecia esse novo estúdio. E vamos começar a falar um pouquinho da advocacia, falar um pouquinho do direito, dos desafios nessa era digital. Estamos prontos, preparados. Vamos embora. Boa. E é isso aí, galera. Muita coisa boa tá para chegar por aqui, né? Muita coisa boa a gente vai falar. E nós estamos aqui também com o Dr. Tiago, né? Dr. Tiago Sampaio, um cara fenomenal, né? Fenomenal. E vai sair muitos cortes aqui bacana, vai sair muita coisa boa. Dr. Tiago. Que maravilha, Flaudício. Reencontrá-lo de casa nova. Mas casa própria, né? Casa própria mesmo. Tem casa que é casa. Maravilha. Mas com a energia que é de sempre, né? Esse sorriso, essa recepção calorosa e esse público maravilhoso que é o que lhe acompanha e que tanto reverbera aí o seu talento. Parabéns, estamos aqui para juntos a gente debater os assuntos de momento, né? Aproveitar aí as hypes da internet e poder fazer aquele bate-papo bem gostoso, bem sereno. Boa. Antemão, já quero pedir desculpa aos senhores, né? A gente só tá com um microfone para recepcionar isso diante do público, né? Diante do público eu quero pedir desculpa, a gente não porque a gente tava aqui na correria, galera, mas chegaram os dois aqui, mas vamos gravar com os dois, né? Vamos gravar com os dois. No improviso é mais prazeroso, né, meu amigo? Boa. E aí eu quero conversar com os senhores, né? São dois especialistas, né? Fenomenais. Ambos atuam na advocacia de forma ilustre. Mas a gente vem vivenciando aí algo em relação às redes sociais e eu já quero entrar por esse assunto, né? Sobre as bets. E o Dr. Rodrigo também tem se destacado nesse âmbito do direito digital. Tem aí defendido muitos dos influenciadores, tanto do nosso estado como de fora do estado, a nível de Brasil. E eu queria que o senhor colocasse aí o seu ponto de vista, né, técnico, jurídico, sobre tudo isso que está acontecendo e o parecer do senhor sobre as bets. Porque surge aí uma discussão. Até onde se pode divulgar, até onde não se pode, o que é muito mito, o que é verdade. E ninguém melhor do que um especialista, Dr. Rodrigo, para falar para a gente. Coisa boa, Flaudício. É um tema importante, para mim, caro. Eu gosto desse tema. Atuamos em todo o Brasil, com essa consultoria em relação aos bets, em relação à questão da legalização. E hoje vamos colocar, né, os pontos nos is, explicando o primeiro passo que o influenciador e empreendedor digital tem que fazer para não sofrer depois ali um problema na justiça criminal ou na questão de uma operação policial. Primeiramente, é preciso entender que a Lei 14.790 de 2023, ela autoriza que as empresas possam operar a questão da cota fixa. Só que as empresas licenciadas, as empresas que estão lá no site da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, e essas empresas, elas têm autorização do governo para operar. Então, o influenciador digital, para fazer uma divulgação de uma bet, ele precisa entender que ele só pode divulgar uma bet licenciada. O segundo ponto, mesmo com a bet licenciada, o influenciador precisa fazer um contrato com aquela bet. E o terceiro ponto é que ele precisa respeitar a legislação federal,
as portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e os princípios do Código Nacional da Autorregulamentação Publicitária. Aqui vou citar alguns. Um exemplo, o princípio da veracidade da informação. É preciso que o influenciador, na divulgação, Flaudísio, em relação a uma bet, ele entenda que ele precisa respeitar a informação verdadeira, ele precisa mostrar aquele público dele nas redes sociais que aquela informação é verdadeira. Ele não pode vender um ganho. Ele não pode dizer, olha, com a Bet, com o Tigrinho, você vai mudar a sua vida. Não é assim. É preciso respeitar também o princípio da proteção em relação a criança e adolescente. Ele não pode ter como alvo criança e adolescente. Responsabilidade social. Então, cláusula de advertência são vários princípios que o influenciador precisa respeitar. Porque, senão, ele pode sofrer problemas em relação à questão, tanto no direito civil ou até na questão criminal. Existe uma dúvida, e até você que está nos assistindo talvez possa ter essa dúvida também. É convocado, ou convidado, ou intimado, o senhor que vai explicar qual o melhor termo, o digital influencer, aí fazer a CPI, fazer parte da CPI. Depor. Se ele se recusar aí, o que implica juridicamente para ele, negativamente? Já explicando de maneira bem objetiva, ele tem, né, uma obrigação de comparecer, só que alguns influenciadores, antes de comparecer a uma CPI, eles impetraram habeas corpus no STF e conseguiram, alguns conseguiram ter o direito em não comparecer ou ser intimados e, quando for na CPI, usar o direito ao silêncio. Existe um direito que é ao silêncio, que você não precisa produzir provas contra si mesmo. Você pode comparecer e falar, eu vou me reservar o direito ao silêncio. Então aconteceu com vários influenciadores. Alguns sequer compareceram porque conseguiram uma decisão judicial através de um habeas corpus de um Supremo Tribunal Federal, e outros foram até a CPI e falaram o que quiseram. Falaram do que acharam conveniente, que puderam falar, mas eles também tinham o direito de ficar em silêncio, já que eles tinham conseguido, né, no Supremo Tribunal Federal reconhecer esse direito, e a CPI foi intimada em relação a isso. A gente vê hoje, doutor Rodrigo e doutor Tiago, muitos influenciadores, alguns divulgando algumas plataformas que não estão legalizadas. O que pode ocorrer com essas pessoas, com esses influenciadores e com as contas deles? Perfeito. A pergunta é excelente, Flaudísio, porque é realidade hoje, né, no nosso país. Recentemente, o Instagram começou a excluir essas contas. Não sei se você viu no Instagram essa semana que algumas contas foram desativadas em razão de influenciadores que estão divulgando essas plataformas não autorizadas, certo? E você me pergunta qual é a consequência? Existem diversas consequências. A Lei 14.790 de 2023, ela fala que aquele influenciador que divulga a plataforma não autorizada, ele pode sofrer algumas sanções no âmbito administrativo, como, por exemplo, uma advertência, questão de aplicação de multa, ele pode ter a sua rede social suspensa, e já em contrapartida em relação à questão do direito criminal, se o influenciador, ele, quando estiver na divulgação de uma plataforma não autorizada, ele começar a usar a conta que eu sempre falei, a conta demônio, e assim, fazer um parênteses, Flaudísio, antes das operações, eu já falava isso nas redes sociais, que não poderia usar a conta demonstração, que eu chamo de demônio. Inclusive, na Operação Game Over 1, eu fui citado na operação, né, de maneira positiva, como referência na atuação em relação aos jogos, porque eu, em uma live, falei que o correto era não divulgação através de conta demonstração. Eu não posso pegar uma conta demonstração e, enquanto eu estiver divulgando, falar que aquilo ali é um ganho real, sem ser um ganho real, certo? E outra coisa, quando eu falo em jogo que você pode perder ou pode ganhar, eu, enquanto influenciador, divulgador, eu não posso vender ali, né, divulgar ali um ganho meu. Não.
porque vai depender de cada um, certo? Então, assim, aquele que faz uma publicidade enganosa, ele também pode sofrer sanções criminais. Ele pode também sofrer uma punição em relação ao direito penal. Então, assim, cuidado com a divulgação dos jogos na rede social. Cuidado. A sua publicidade, mesmo que a sua empresa seja legalizada, ela precisa respeitar princípios do Código Nacional da Autorregulamentação Publicitária e o princípio da veracidade de informação é o primeiro princípio importante para a sua divulgação. Doutor Rodrigo, eu também queria que o senhor, doutor Tiago, queria que o senhor também falasse para os blogueiros, né? Porque tem muita gente que está entrando, hoje se tornou uma profissão, né? Digitais influencers. Mas muita gente entra no mundo digital e infelizmente não tem a responsabilidade para tal de estar ali assumindo uma plataforma com milhões de seguidores, com centenas de seguidores, centenas de milhares, e muitas das vezes assumem posturas irresponsáveis. E o senhor, como advogado, alguém que de fato sabe o que está falando sobre o tema, eu queria que o senhor externasse aí o conselho para esses novos digitais influencers, né? Valdísio, eu enxergo o influenciador digital como um novo modelo de artista, sabe? Aqui antigamente, quando tinha aquele show de... Eu estava até conversando com uma colega de tempo de colégio, não sei se você se lembra do Rock in Rio, eu uma vez vi um grupo chamado New Kids on the Block. Aí a mulherada, a criançada, né, as adolescentes, que escreviam aquelas cartas quilométricas, ficavam aí dias e noites na fila para comprar o ingresso, para entrar no estádio. Então, os artistas antigamente, eles precisavam da TV, eles precisavam do rádio, né? Hoje o influenciador digital tem nas redes sociais um meio de profusão, de difusão de seu conteúdo. E eles se transformam em personalidades, né? A presença de alguns influenciadores digitais na CPI que houve agora das bets transformou aquele episódio no evento da semana no Brasil. Só se falava naquilo, né? Então, sobretudo, eles têm que ter a ideia da grandeza que eles têm, né? Eles são pessoas públicas. Porém, Flaudiz, aí vem um outro lado que é o aspecto social. Na maioria das vezes, esses influenciadores digitais são pessoas que tiveram histórias de vidas extremamente duras, vêm de situações em que eles passaram por diversas dificuldades e que, de repente, eles se veem num cenário em que, em questões de pouco tempo, eles se transformam em pessoas que ganhavam, muitas vezes lutavam para ganhar um trocado, eles passam agora a ganhar milhões, milhares de reais. E aí você sabe que o dinheiro, ele traz para você muitas coisas boas, mas se você não souber utilizá-lo, ele pode se reverter e se transformar num vendaval na sua vida. E não raras vezes a gente se pega aí situações, de influenciadores digitais que acham e acreditam que com a sua grandeza, ou os seus milhares de reais que estão ganhando, eles conseguem reverter toda e qualquer situação. E aí eles se envolvem em polêmicas, em atividades que muitas das vezes, seja até por mau assessoramento, eles não sabem que são ilícitas, ou se sabem, insistem em fazê-las porque acreditam que o seu patrimônio vai reverter qualquer prejuízo que venha ocorrer lá na frente. E aí a gente, enquanto advogado, funciona juntamente com a assessoria, um bom influenciador digital tem também uma boa assessoria, não só jurídica, mas também assessoria empresarial, assessoria de marketing, para alinhar os passos, alinhar as ações, alinhar os procedimentos dele de acordo com aquilo que preconiza a legislação, ou seja, é um assessoramento de conformidade, de dizer a ele, olha, isso aqui não vai dar certo. Porém, Flaudiz, eu vou contar aqui uma situação interessante, Flaudiz, de um influenciador digital que passou uma mensagem. A gente sempre, quando assessora alguém, a gente cria um grupo no WhatsApp para ela nos consultar e fica ali à disposição. Ela disse, olha, eu posso mandar fulana para aquele canto? Eu posso xingar fulana? A nossa orientação sempre os fins justificam os meios. O que é isso? Você acha que isso vai repercutir positivamente na sua carreira? Porque se não for, não vale a pena. Mas se você acha que isso vai te dar audiência, é uma gestão de riscos que você tem que fazer. Porque provavelmente essa pessoa vai te processar. E ela vai ganhar uma indenização de ti. E a gente vai poder fazer milagres. Mas o que eu vou pagar é muito pouco em relação ao que eu vou angariar em termos de audiência. Então segue o fluxo, deixa a baleia cortar a água. Não é o que a gente gostaria de dizer, mas infelizmente a situação real é de que ela, ou ele, influenciador digital, é uma atividade econômica, Flaudiz. E numa atividade econômica você está sempre equilibrando os pratos, para eles não caírem. Você tem que fazer uma gestão de quais são os riscos da minha atividade. Então o jurídico nasce para isso.
A gente nem sempre pode dizer, haja conforme a lei. A gente orienta como é que a lei preconiza o comportamento, como é que ela dirige o seu comportamento. Olha, daqui você não pode entrar, porque aqui a placa está dizendo que é contramão. Ah, mas eu vou porque minha audiência vai, meu público, meu auditório vai gostar. Então você está sabendo disso, que a gente está aqui para dizer. Eu não posso baixar a cabeça e achar que está tudo certo, mas quem vai tomar essa decisão é você, né? Hoje, o senhor acabou de falar sobre uma situação de alguém citar o nome de outra pessoa em uma publicação. Ainda que não seja de forma pejorativa. Independentemente do teor da fala. Não seja para machucar, não seja para magoar, mas só o fato de citar o nome de alguém e dar ibope àquele ao qual falou, pode causar aí um possível dano moral? É possível, sim. É possível. Desde que a pessoa, a vítima, né, o ofendido, né, comprove um prejuízo, um dano, é possível. Deixa eu dar um exemplo aqui, Flaudísio, de uma situação quando eu estava no meu TCC, no trabalho de conclusão no curso de Direito na UFAL, lá em 2004, 2005, eu falei sobre dano moral na internet. E aí eu lendo um livro do professor chamado Antônio Jeová, salvo engano, um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, já está aposentado, acho que é desembargador, que ele contava a situação do jogador Edmundo. O Edmundo era conhecido por qual nome, Flaudísio? Animal, lembra? Quando ele fazia uma jogada, a torcida do Palmeiras, né, que foi onde ele estourou, dizia, o Edmundo é animal, né? Observe que o termo animal, a princípio, ele é pejorativo. Mas para aquela figura, ele é uma promoção da imagem dele. O Edmundo, enquanto animal, era o cara que é um animal que comia a bola, que driblava, que fazia gols, que humilhava o adversário. Agora imagine, Flaudísio, o Tiago passando e todo dia o Flaudísio na janela da casa dele diz, Tiago, animal. E Tiago vai trabalhar. E na volta Tiago retorna e Flaudísio está na mesma janela, o animal. E aquilo dia após dia na frente de todo mundo, da esposa de Tiago, dos filhos de Tiago. Eu acredito que esse termo vai me gerar um dano. Na frente das minhas filhas, na frente da minha esposa, o cara me chamando de animal. Então observe que a mesma nomenclatura gera repercussões distintas. No caso do Edmundo, a gente tinha o quê? Sei lá, Flaudísio, 30, 40 mil pessoas gritando Edmundo é animal. Mas aquilo não gerava um dano, porque era uma promoção da pessoa dele, né? Aquilo gerava um ativo. Aliás, gera até hoje, né? Edmundo é conhecido por isso, por ser o animal do futebol. Já o Tiago, que passava ali, era chamado por uma pessoa de animal, se sentia ofendido. Aquilo agredia a imagem dele, né? A honra subjetiva dele. Então, há de se avaliar a situação, para ver o que é que gerou ou não prejuízo, mas nesse caso que você falou, é possível sim. Eu tenho uma outra situação, Flávio, se me permitir, uma influenciadora digital viajou para o interior e chegou lá, entrou na cidade, fez, olha, estou aqui, eu vi que tem a cidade não é só mato, a cidade tem prédio também. Uma seguidora dela foi no privado dela e xingou ela. A seguidora morava nessa cidade. E aí ela foi e retrucou a influenciadora. Disse, rapaz, vai sentar E disse lá. A seguidora judicializou, dizendo que se sentiu ofendida contra a influenciadora digital. E houve uma troca de ofensas também de cunho pessoal. E nós atuamos na defesa dessa influenciadora digital. E aí a sentença foi bem interessante do magistrado. O magistrado disse assim, quem se põe a discutir no ambiente virtual está disposto a ouvir de tudo, inclusive troca de ofensa. E ele não reconheceu o dano e julgou improcedente o pedido de condenação da influenciadora a pagar danos morais à seguidora. Porque o juiz não enxergou ali, ele enxergou ali ofensas mútuas e que não houve ali um dano indenizável, um prejuízo indenizável. E ele quis dizer o seguinte, você está na internet, você está sujeito a isso, você foi porque você quis. Você foi discutir isso aí porque você desejou. Então você tem que aguentar as consequências. Foi uma decisão assim que me surpreendeu, sabe? Me surpreendeu, mas é o que a gente vê aí no judiciário. Rapaz, o senhor adentrou em um ponto e por falar de digitais influencers, e eu queria também indagar aos senhores. Ambos podem responder, bom, se tiverem posicionamentos diferentes, mas ambos tá aberta aos dois. Se porventura um digital influencer, e na maioria dos casos, digital influencers divulgam as lojas, e alguns até fecham contratos com determinadas franquias. Se porventura um desses patrocinadores, eles discutem com esse digital influencer e a posteriori ele começa agora a tentar boicotar
as próximas lojas que venham a ser clientes desse digital influencer para que aí os ganhos possam não surgir. Pode gerar um dano? Flaudizo, eu entendo que sim, Flaudizo. Eu acho que sim. Flaudizo, você se lembra do caso do Zeca Pagodinho, quando ele divulgou aquelas cervejas, que ele divulgou uma cerveja e logo em seguida ele foi divulgar a concorrente, foi aquela confusão toda, aquilo promoveu o nome das marcas de uma forma fantástica. Guardado as devidas proporções, hoje um influenciador digital, Flaudizo, quando ele se põe a divulgar uma empresa, uma marca, né? Ele tem que ter a ciência, né, da responsabilidade que ele tem. Porque ele é um meio de divulgação. Um influenciador digital, Flaudizo, sobretudo, ele é um canal de comunicação. Eu tenho um programa, Flaudizo, no canal do Tribunal de Contas do Estado da Alagoas, muito bom. O nome do programa eu não me recordo. Mas eu estava assistindo um blogueiro lá de Maceió, que ele era um músico. Ele era músico, acho que era do Papa Django, uma banda bem conhecida. Eu não sei se ela ainda existe ainda hoje, mas marcou a adolescência de muita gente. E aí ele dizia assim, ó, o influenciador digital é sobretudo um comunicador, porém um bom influenciador digital, era isso que ele dizia. E eu concordo com ele. Ele é um cara que passa um conteúdo. Eu vou voltar aqui para a sua indagação logo de primeira, do influenciador da responsabilidade que ele tem, do que ele divulga. Nós temos pessoas que influenciam mal, nós sempre tivemos, né? Na história da sociedade a gente sempre teve personalidades que levavam informações equivocadas, transformadas de uma forma pejorativa. O bom influenciador, e a gente tem várias, né, em Maceió, não vou citar aqui para não ser injusto, mas a gente tem várias em Maceió, no Brasil afora, influenciadores que trazem uma boa mensagem, né? Nós temos aí diversos psicólogos que colocam nas redes sociais que se transformaram em verdadeiros influenciadores digitais, que trazem uma boa nova, né? Que muitas vezes resgatam até vidas, né? Dão um novo sentido à vida de algumas pessoas. E aí eu estava assistindo, Flaudizo, um dia desse, um programa, Flaudizo, eu acho que eu posso falar o nome do programa, né? Fica à vontade. Pretinho Básico, é um programa maravilhoso, salvo engano, no Rio Grande do Sul. E aí é um programa no estilo do Pânico. Ele é um programa de resenha mesmo. Os caras lá na rotação da quinta série e tal, recebem uma ligação. E é um rapaz que diz assim, eu queria agradecer. E aí o Felter, que é o âncora, são 5, salvo engano, 5 apresentadores. O âncora diz, pô, não, você quer agradecer a quem, meu amigo? Ele disse, eu quero agradecer a vocês. Porque ontem eu perdi minha avó e minha filha no mesmo dia. E eu queria agradecer a vocês porque vocês me arrancaram o único sorriso que eu podia dar. Entenda, a rádio, né, fantástico, mas aqueles caras também são influenciadores digitais, eu acompanhei nas redes sociais, eles chegaram com alguma mensagem de conforto e de alento para uma pessoa que estava num sofrimento, você perder a filha, é o último estágio da dor que o ser humano pode suportar na vida. Acho que pior do que isso, só a sua própria morte. E aí o cara estava agradecendo porque conseguiu receber daquele comunicador, que é um influenciador, uma mensagem que confortou minimamente o coração de alguém que no mesmo dia perdeu uma filha e perdeu a avó. Uma filha, ele contou lá que foi de câncer, e ele, na passagem, vale muito a pena, tá? Esse corte está disponível no YouTube, ele diz assim, que no dia da morte, a filha dele olhou para ele e disse assim, Flaudizo, pai, eu não aguento mais de dor, você me permite partir? Meu amigo, isso é uma... A dor que esse cara estava sentindo, né? A gente, sei lá, de certo modo, a gente sentia na fala dele. Mas quem estava apresentando o programa, Flaudizo, não tinha conhecimento da grandeza que é o trabalho dessas pessoas, influenciadores, de confortar alguém. O problema está, Flaudizo, nos excessos. Como a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, os excessos que existe tudo na vida. A gente tem um influenciador que excessivamente traz um conteúdo que às vezes não é bacana, que não é interessante, mas a gente também tem muita gente boa. Tem muita gente que vale a pena você assistir cada minuto da fala dele. Você, às vezes, confiar numa promoção, numa publicidade dele ou dela, tem muita gente boa. Vale muito a pena, é um novo artista. Agora, cabe a nós que somos os consumidores desse material, desse conteúdo, saber separar, né, o joio do trigo, não é verdade? Doutor Rodrigo. Meu amigo Flaudísio, esse é um tema importante e aqui, falando em relação à questão da responsabilidade do influenciador enquanto ele está ali na publicidade, já falando também das bets, você influenciador, lembre que quando você está divulgando ali uma bet,
você tem uma responsabilidade em relação àquela mensagem que você passa. E vale ressaltar, Flaudísio, que a Beth também, ela responde pela publicidade feita pelo influenciador. E aqui eu quero também dar um exemplo. Teve uma decisão no TJ do Paraná, em que a Virgínia Fonseca, né, a influenciadora digital conhecida, né, no mundo, ela fez uma divulgação de um óculos e o óculos não chegou na casa do consumidor. E a consumidora entrou com ação, né, contra a Virgínia, fez a publicidade, contra a empresa e o fabricante, contra a loja e fabricante. E aí o juiz condenou todos os três. Então, assim, é preciso ter cuidado também o influenciador quando ele vai divulgar aquele produto, né? Se ele conhece aquele produto, se ele realmente... se aquele produto vai ser entregue. Então, quando o influenciador ele divulga ali nas redes sociais, ele tem também uma responsabilidade. Então, é preciso, né, que o influenciador tenha em mente isso. E hoje, essa publicidade das bets, é preciso entender que essa publicidade precisa respeitar uma legislação federal, precisa respeitar os princípios do Código Nacional da Autorregulamentação Publicitária e precisa respeitar as portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. E tem uma portaria específica que diz que a responsabilidade é solidária entre o influenciador e a bet, porque os dois podem influenciar ali o jogador, que também é um consumidor. As redes sociais hoje de muitos influenciadores, alguns em especial famosos, foram suspensas. Quais são os trâmites legais para tirar essa suspensão do Instagram e poder ter novamente a sua rede? Ou é irreversível? Flaudísio, eu sempre falo que o mundo da internet não é um mundo sem lei. Então, na internet, você tem uma legislação. Eu falei recentemente em um vídeo que a Meta, né, o Instagram, o Facebook, eles atualizaram a política de privacidade e também foi atualizado o algoritmos. Então, assim, para se resguardar, ela contrata uma IA e essa IA vai analisar cada perfil. Então, se você viola ali uma lei geral de proteção de dados, se você viola uma lei da cota fixa, ela sabe que ela vai responder se aquele conteúdo ficar ali na internet. Ela começou a excluir aqueles perfis, certo? Então, qual é a consequência? Tem solução? Tem. Pode judicializar, ou também você pode promover uma ação, né, na via promover uma ação judicial ou um pedido na via administrativa, tentar reverter isso. Agora, cuidado, você influenciador que trabalha divulgando casas de apostas. É preciso entender que o cenário mudou. Existe uma lei federal, existem portarias da SPA, existem também princípios do CONAR. Dr. Tiago estava falando sobre a responsabilidade do digital influencer ter uma boa assessoria jurídica, né? E aqui, de antemão, já quero enfatizar que Dr. Tiago e Dr. Rodrigo Monteiro são assessores jurídicos, né? Advogados de personalidades icônicas, né, do nosso país, dentre eles Gêmeos Brasil, né, que é conhecido nacionalmente. E aí eu queria que os senhores falassem sobre como é que funciona o escritório de advocacia, porque tem muita gente que não sabe. É uma assessoria jurídica, mas como é que atua? Como é que funciona? E uma contratação de uma assessoria jurídica desse porte para poder aí, de certa forma, ajudar a você que é digital influencer, a você que pensa, né, galga aí se tornar um digital influencer. Como é que funciona todo esse âmbito? Flaudísio, aí a gente entra meio que naquela loucura que é a vida do advogado, meu amigo, que isso aí a gente vivencia todo dia, a todo instante, né? É o equilibrar de pratos aqui que foge ao controle das nossas mãos, mas que a gente não pode deixar cair, né? Olha só, a gente lá no escritório da gente, a gente presta serviço, a gente tem um escritório full service que a gente chama, a gente presta serviço em várias áreas. Porém, o digital, de uns 5 anos para cá, a gente vem tendo uma atuação massiva nessa área e se especializando cada vez mais. E, né, com as bênçãos divinas, nós somos cristãos, eu e Rodrigo, a gente vem tendo sucesso e
e angariando assim novos posicionamentos no mercado, né? E acaba que a gente vem sendo procurado por diversos... Hoje, para você ter ideia, Flaudício, a gente advoga para influenciadores digitais de todas as regiões do país. E tem influenciadores digitais que nós nunca vimos, nós nunca tocamos na mão dele. Ele nos contrata e a gente presta assessoramento à distância. A gente estava vindo agora para Arapiraca, né? A gente veio de Maceió. E quando a gente veio, o Rodrigo perguntou, vai no meio do seu carro e tal? Eu disse, Rodrigo, vamos no seu porque eu vou ter que conversar com fulano e cicrano. Era um do Espírito Santo e outro da Bahia, né? 2 influenciadores digitais, né, que a gente tinha 2 demandas para resolver deles. E fizemos uma teleconferência, não tem uma videoconferência, uma teleconferência para poder resolver. E para um deles eu tive que ligar para o Banco do Rio Grande do Sul, o Banrisul, porque ele tinha uma demanda a resolver lá. Então, esse assessoramento que a gente presta, ele ultrapassa as barreiras físicas, né? O digital é isso, né, Flaudício? A gente está aqui conversando e tem gente lá no Japão nos assistindo, né? Minha família é toda do Ceará, da região do Cariri. Eu pensei que era do Japão. Não. Eu não tenho olho puxado, não. Vou sair do extremo, né? Do Japão do Cariri. Um salve, meu Cariri. Mas eles me parabenizam quando me veem assim no podcast, ainda mais o do DDI, né? Ainda mais o DDI, aí que eu vou ganhar parabéns. Enfim, aquela prestação de serviço física já está superada, e a pandemia veio muito para impulsionar isso, né? Então, quando o influenciador digital chega lá no escritório, a gente tem todo um passo a passo com ele, né? Primeiro, compreender a realidade dele, para poder apresentar o melhor fluxo, né, de atendimento. Criamos uma agenda, né? Nós temos uma agenda permanente, no início ela é semanal, depois vai passando para quinzenal e às vezes vai para mensal, para estar sempre alinhando com ele, fazendo busca ativa de demandas dele, orientações. A gente tem alguns códigos internos lá no escritório, por exemplo, se eu assessoro o Flaudísio e o Flaudísio faz sorteio de título de filantropia premiável, por exemplo, a gente não compra o seu título. A gente faz a propaganda dele, onde a gente chega, eu falo bem, o Flaudísio é o cara que entrega, o cara que faz o sorteio legal, mas a gente não compra. E por que a gente não compra? Porque se nós ganharmos, pode ser que a gente coloque em xeque a lisura do teu sorteio, porque o teu advogado foi quem ganhou. Então a gente tem um código interno lá. Outro código interno é o influenciador digital passou para a nossa carteira, agora todos nós do escritório vamos seguir esse influenciador digital nas redes sociais. Porque às vezes ele cria uma live, faz uma live lá, e a gente viu que ele escorregou. Então dá tempo somos 9 no escritório, de um dos 9 ver essa live, esse story, e dizer, olha, Tiago, geralmente é eu e o Rodrigo que tem um contato direto, olha, o Flaudísio mandou fulano para aquele canto, não vai dar bom não. Aí a gente, Flaudísio, manda um beijo para essa pessoa, Flaudísio, manda flores, mas não manda ele ir para aquele local não. Segura aí, se a pessoa mandar beijo e mandar flores, e a outra mesmo assim se sentir ofendida porque citou o nome dela. Rapaz, essa pessoa tá precisando de um psicólogo, porque beijo e flores, o cara reclamar de beijo e flores, Claudísio. Tá carente, não tá, meu amigo? Mas, brincadeiras à parte, é possível também haver um dano moral. Se for uma ironia, se for um descumprimento, por exemplo, já vi gente que é proibida de falar de outras pessoas, né? Recentemente, a gente está assessorando a influenciadora de fora, né, uma europeia, e nós recebemos uma notificação judicial, extrajudicial, perdão, em que a pessoa está dizendo a ela, não fale no meu nome. Eu não aceito que você fale no meu nome. Lógico que é uma notificação extrajudicial, está só no pedido. Mas vamos dizer que fosse uma decisão judicial. E essa pessoa, nas redes sociais, falasse o nome da outra. Poderia causar um dano. Pode pedir para que alguém não fale no nome. Em que repartições? Olha, Flaudísio, é possível. Você se lembra do programa Pânico, né? Você se lembra da sandália da humildade? Esse podcast tá melhor do que eu esperava. Porra, meu irmão. Eu não sei se você se lembra que o Pânico tinha uma resenhazinha da sandália da humildade. Você se lembra? Ele ia atrás. E quanto mais o artista odiava calçar aquela. Não queria falar sobre aquilo, aí é que o Pânico ia. E o Pânico foi atrás de uma atriz. E o Pânico alugou uma grua. A atriz na sala dela, de estar dela, descansando com seus filhos, o seu filho, não sei, com sua família. E os caras foram, bicho, com um megafone na gruazinha. Chegaram até o andar dela. E gritaram, fulana, calça a sandália da humildade. Bicho, aquilo foi a maior resenha no tempo e tal. Mas a atriz
judicializou a questão e conseguiu uma liminar impedindo que o Pânico a procurasse ou que falasse em seu nome relativo àquele episódio. Então é possível? É, mas tem que olhar o caso concreto, mas é possível. Mas fique tranquilo que eu não vou fazer isso com você, não. Você pode falar no meu nome, meu amigo. Eu agradeço. Doutor Rodrigo, as pessoas olham hoje para os senhores, né? Olham hoje para o senhor e às vezes vem lá na rede social, né? Poxa, os camaradas são advogados de fulano, de cicrano. E até muitos advogados novos olham assim e dizem, rapaz, foi fácil. E eu queria que os senhores falassem um pouco da labuta e do percurso aí, a trajetória, para hoje estarem atuando nos casos em que atuam, né? Claudício, excelente pergunta. A estrada foi difícil. Nessa estrada teve pedras, buracos. Então, assim, eu advogo já há 15 anos. Completei agora esse mês 15 anos na advocacia. Eu sempre advoguei na área criminal. E hoje, né, já há uns 2 anos, eu venho atuando na questão do direito digital. Tenho um espírito, né, de advogado criminalista, mas hoje atuo no direito digital. Então, assim, é muito difícil. É um desafio diário, né, você não pode se acomodar. E o meu maior desafio, Claudício, até falei no meu podcast, deixar aqui, Direito na Rede, né? Boa, boa. Sigam aí. Segue aí, ó. Como é o nome? Direito na Rede. Direito na Rede, boa. É um podcast novo, inovador, falando de direito, de advocacia, justiça. Então, assim, eu falei no podcast que o maior desafio foi a oratória. O maior desafio foi falar, foi convencer. Até o 10º período, eu tinha dificuldade em apresentar um trabalho na frente da sala de aula ali. Ficava com medo, dava dor de barriga, ficava aperreado. Mal conseguia, né, completar uma frase, porque eu tinha muito medo de falar em público. Então, assim, e hoje, à frente, né, lá do podcast, Direito na Rede, para mim é um sonho. Tá aqui também com você. Boa. Você é um cara que sempre convida, né, advogados para participar do podcast. Então, assim, a advocacia não é fácil. Agora é gratificante quando você consegue restabelecer a liberdade de um amigo, né, de um familiar. Quando você consegue, Claudício, uma pensão alimentícia para uma pessoa que estava realmente necessitada. Quando você consegue a restituição de um bem que não era do criminoso, era de uma mãe que estava trabalhando e que estava levando seu filho até um hospital. Então, assim, a advocacia é muito gratificante. É difícil, né? É uma advocacia criminal, principalmente. É uma advocacia da resistência, que eu falo, extremamente difícil, resistente, mas quando você consegue uma liberdade, você consegue restituir um patrimônio a uma pessoa, você vê realmente que valeu a pena. Então você, advogado, né, que está começando a sua advocacia criminal, o que eu deixo aqui de recado é estude sempre e não desista nunca. Nenhuma profissão vai ser mais gratificante do que você ser advogado. Pode ter certeza disso. Porque se você hoje, Claudício, pensar qual é o meu maior bem jurídico, né, que eu posso falar que eu posso abrir mão, né, e se eu disser, Claudício, olha, a sua liberdade, você abre mão dela? Jamais. Se eu falar, Luiz, você vai ficar aqui 3 dias preso aqui no podcast. Pensou? Então, eu amo aqui o meu ambiente, mas... Então tem gente que diz que a liberdade vale mais do que patrimônio, né? Então você, sem a sua liberdade, você não é ninguém. Né? Então, assim, imagine o advogado receber, né, uma procuração de um cliente, o cara está ali preso já há 10 anos, e o advogado que recebeu a procuração do cliente, recebeu ali os honorários, né, do familiar, e ele consegue reverter ali, consegue tirar o cara do cárcere e consegue mostrar à justiça que ele é inocente. Então, assim, é uma profissão que eu nunca imaginei ser advogado, né, vou dizer aqui, nunca pensei em ser advogado, mas quando eu comecei a advogar, eu vi realmente que eu queria
permaneci na advocacia. E o que me deixou na advocacia, Flaudísio, foram as injustiças. Porque diariamente eu enfrento injustiças na minha advocacia criminal. Hoje o senhor, quem olha para o senhor, vê um rostinho bem novinho, né? Olha aí, rapaz, esse homem já é advogado. Jovem de meia idade. Eu queria que o senhor falasse um pouco do início da trajetória e a idade do senhor. Qual a idade do senhor? 45 anos, amigo. Rapaz, Daqui a 5 eu tô 50. Falando de idade, você sabe, ela vai ficar brava com as coisas. Uma vez eu bebi, me excedi na bebida e passei mal e tive que ser levado para um posto médico lá em Piaçaba do Sul. E a médica estava em Penedo. Então eu deitei na maca e fiquei esperando a médica chegar. Quando a médica chegou, a moça da recepção fez: moça, com a minha esposa, moça, venha cá. A médica chegou, vamos fazer a ficha do seu filho? Meu amigo, minha esposa fica. E eu na maca, mamãe. Vai dormir em casa? Dormi. Olha, eu tenho lá da boca, dormi. No sofá, mas dormi. Mas, Claudio, olha, meu amigo, voltando aqui para nossa história da advocacia, quem vê hoje, né? E eu gosto muito dessa brincadeirazinha. Quem vê Rodrigo de terno, Tiago no seu escritório, né, com o que conseguiu de patrimônio, tanto material quanto honra, imagem, né, não sabe, Flaudísio, mas cada um, Flaudísio, sabe a dor e a delícia de ser o que é, meu amigo. Só você sabe o que foi que você passou para chegar na estrada pavimentada, mas lá foi pedra, lá foi barro, meu irmão. Lá foi difícil. Eu era vendedor de lanche na rua, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Minha mãe fazia um pãozinho de queijo, o melhor que eu já provei na minha vida, e eu ia às 6 horas da manhã para a rua da Academia da Polícia Militar para vender até meio-dia, porque de 1 hora eu ia para o colégio. Então essa foi a minha história, de 12 anos para cá. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, hoje eu tenho 45, vou para 33. Nunca parei um dia de trabalho, graças a Deus. Vim ter fé, as minhas primeiras férias, quando eu tinha 27 anos de idade. Até lá, trabalhei todos os dias, né? Então, assim, Flaudísio, hoje, ter o que a gente conseguiu ter de posicionamento no mercado, né? A gente tem que ter humildade. Eu gostei muito de um vídeo que você estava mostrando aí, doutor Cleito, que ele disse, olha, segure o ego. Na verdade, nem deixa ele subir, né? Doutor Cleito, com sua sabedoria fantástica, né? Que acalenta a gente, né? Corretíssimo quando ele diz, não deixa o ego subir. E graças a Deus, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente tem uma parceria, nós não somos parceiros apenas no escritório, né, que é nosso carro-chefe, mas nós abrimos uma outra empresa juntos. A gente tem que ter os pés no chão, amigo. Tem que ter os pés no chão. E mais, Flaudísio, todo dia eu durmo tarde e acordo cedo para continuar mantendo o que eu conquistei. Eu me sinto feliz com o que eu tenho, mas eu tenho 2 meninas, são 2 mamadeiras, meu amigo, são 2 pratos para eu manter em casa, então eu tenho que trabalhar muito. E conseguir hoje, né, ser um escritório de referência, especialmente no direito digital, com essa presença que o Rodrigo tem nas redes sociais, né, muito forte, para mim, me dá uma sensação, sabe, Flaudísio, de que tudo valeu a pena e de que eu faria tudo novamente. Sem sombra de dúvida. E não mudaria nada, não. Mas não tenha dúvida alguma, Flaudísio, não é fácil. Todo dia a gente mata um leão nosso e um que sobrou de alguém que a gente tem que ajudar. Então, meu amigo, a gente tem hoje pessoas que dependem daquilo que eu e o Rodrigo produzimos, daquilo que eu e o Rodrigo exploramos, né, enquanto atividade econômica. Nós temos pessoas que trabalham com a gente, que dividem com a gente as angústias, dividem as glórias, mas também está ali na batalha, no dia a dia. E eu vou fazer o meu jabá agora também. Eu também tenho um podcast, o Abeiros Cast. Boa. Sigam aí, gente. O Abeiros Cast, tá bom? Abeiros Cast. Abeiros Cast. Voltado para os estudantes que estão se colocando na disputa no exame da ordem, estão querendo seu lugar ao sol, né? E eu dialogo muito com essa turma, né? Eu sou professor também de faculdade e leciono geralmente para o pessoal do 5º ano. Tá no meio do curso, né? E eu digo a eles, olha, eu sou hoje, Flaudísio, e espero que me entendam, isso não é soberba, não é de mim soberba, mas eu sou hoje o que eu queria ser lá atrás. Eu sou hoje o advogado que lá quando eu estava sentado nas cadeiras, eu queria ser o Raimundão, nosso querido Raimundo Palmeira. Foi meu professor, fantástico, uma oratória, o cara é o cara no júri. Ele foi meu professor na faculdade, e eu olhava para aquele caso e, poxa, será que um dia eu vou ser igual a ele?
E hoje, bicho, eu vivencio a mesma luta que ele vivencia, né? Ser advogado não é fácil. Ser advogado é você lidar com prazo, com despacho, com audiência, com sentença, com recurso, com atendimento ao cliente, com estar com a sua esposa na fila de um cinema e sua esposa olhar para o seu celular tocando, é um cliente ligando às 7 da noite e ela dizer ou ele ou eu. Já aconteceu, Claudício. Ou a família atende o cliente. E você não pode dizer para o seu cliente que não, e por aí vai. Enfim, ser advogado é isso, mas eu não reclamo, Claudício. Eu quero que Deus me dê saúde e sabedoria para eu continuar explorando essa atividade e ajudando e contribuindo na vida das pessoas. Doutor Rodrigo. E Flaudísio, uma coisa que eu sempre falo é que o medo de errar te impede de tentar. Então, você advogado, você operador do direito, não tenha medo de errar. O erro faz parte da vida. É preciso saber disso, Flaudísio. Então, todas as pessoas que hoje têm sucesso, essas pessoas já passaram pelo caminho do erro. O erro impede o sucesso. Então, se você é advogado, se você hoje pretende mudar a sua advocacia, sair da advocacia artesanal para a advocacia empreendedora, coloque aí na sua mente. O medo não pode impedir o seu sucesso. Boa. Quando a gente olha para realidade dos senhores, né? Muita gente vê o close, mas não vê o corre. É isso, né? E eu queria que os senhores dissessem aí, né? O segredo do sucesso. Doutor Tiago Sampaio. Flaudísio, olha, eu acho que não tem uma receita, mas para mim funcionou muito, Flaudísio, que foi buscar o conhecimento, sabe, Flaudísio? Eu sou um amante da educação, Flaudísio. Eu acho que o conhecimento liberta, sabe? Acho que a educação te transforma. Eu tento repassar isso para minhas duas filhas. Eu sou filho do ensino público. Eu estudei na escola privada até os 14 anos, mas tive que sair porque meus pais passaram por uma dificuldade terrível, financeiramente falando, e aí eu não tive mais condições. Minha mãe me chamou e disse: meu filho, não tem mais condições de pagar a escola particular para você, você vai ter que estudar na escola pública. E aí eu tive a primeira bênção que eu tive divina foi de ter sido aprovado na antiga Escola Técnica Federal de Alagoas, que hoje é o Instituto Federal, né? Passei no curso de técnico processamento de dados. Então, dali em diante, eu coloquei na minha cabeça, eu vou vencer pelos estudos, eu vou vencer pela educação, eu vou vencer pelo conhecimento. Acho fantástico, Flaudísio, quem vence, como por exemplo o Silvio Santos, né, que era um camelô, né, e se transformou num dos, ou se não o maior comunicador do Brasil. Eu sou fã daquele cara. E ele não tem, me corrija se eu estiver errado, ele não tem ensino superior, né? Mas ele tinha ele tinha uma gana, ele tinha uma visão de negócio fantástica. Ele não precisou das cadeiras de faculdade, respeito. Mas você sabe que é um caso assim, 1 milhão, né? Sei lá, em 100 milhões. Né? Eu acho que eu ainda privilegio o estudo, ainda privilegio quem deseja o conhecimento. Acho muito bacana, Flaudício, chegar e sentar com alguém, esse alguém ter domínio daquilo que fala, sabe? Demonstrar profundidade, sabe? Naquilo que domina, naquilo que se predispõe a dominar. Às vezes você nem tem um pleno domínio, mas você quer, né, ser o melhor naquilo. E aí, para a advocacia, eu acho, Flaudício, que os alunos de hoje, eles estão em uma situação, para mim, em certo ponto, Flaudício, numa situação de maior benefício do que a minha lá atrás. Porque hoje, Flaudício, o conhecimento está na palma da mão. Flaudício, isso aqui, Flaudício, tem um lado negativo, é verdade, mas isso aqui, Flaudício, é um oceano de informação. Cabe a você agora saber nadar nesse oceano e não se afundar nele. Saber onde é que está a melhor corrente, aliás, fugir da correnteza, toda correnteza é ruim, procurar os mares mais calmos, ou seja, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de direito, eu gosto da odontologia, eu gosto da contabilidade, eu vou ser agora o melhor contador. Eu vou fazer cursos, eu vou ler livros, eu vou separar aquele conteúdo que o cara está me dizendo sem nenhum embasamento científico. Isso aqui eu não quero. Eu quero conteúdo que me provoque a crítica, que me provoque a reflexão, sabe, Flaudísio? Então, eu acho que o sucesso, para mim, de todo e qualquer profissional, Flaudísio, é sobretudo, o conhecimento. Eu vou repetir aqui, Flaudísio, o que eu falei lá no nosso primeiro podcast, quando eu participei. Padre Fábio de Mello,
Numa pregação aqui em Arapiraca, cara. Aqui em Arapiraca. Ele fez uma pregação, fez um show, e durante o show ele fez uma pregação que ele dizia assim, ó, o mundo tá cheio de mais ou menos. O cara estudou mais ou menos, se formou mais ou menos, portanto ele vai ser um profissional mais ou menos. Aí você precisa de um advogado, Claudício. Só que o advogado estudou mais ou menos, se formou mais ou menos, e ele vai ser um advogado para você mais ou menos. O mundo tá cheio de mais ou menos, Claudício. Seja mais, só depende de você. Então, na minha mente, Claudício, o caminho é o conhecimento, é a educação. Boa. Doutor Rodrigo, o segredo para o sucesso? Claudício, eu acho que o sucesso é um processo. E acrescentando o que ela falou, né, é importante demais o conhecimento. E na advocacia, você tem que ter o conhecimento. Você não pode ter medo de errar e você tem que ser persistente. Se você errar hoje, Claudício, esse erro ele vai fortalecer o seu amanhã. E amanhã tente de novo. Tente para errar. Eu advogo já há 15 anos. Todo dia eu aprendo. Todo dia eu aprendo. E eu sempre falo o seguinte, Claudício. Às vezes eu não tenho nenhum conhecimento, mas eu sou persistente. Eu vou atrás. Então é preciso você ser persistente. E na advocacia, essa sua advocacia artesanal, essa advocacia antiga, ela tem que mudar a chave, mudar o jogo. Ela precisa ser empreendedora e digital. Você precisa olhar o mundo. Então, se o mundo todo está ali no digital, né? Você tem hoje o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. Por que eu vou ficar para trás? Então, é assim, eu tenho que pensar também além. Eu tenho que ser um cara, Claudício, que eu tenho que me incomodar com o momento que eu estou. Eu tenho que pensar, olha, se eu faturei aqui 10 mil, amanhã eu quero, né, o próximo mês eu quero 20 mil. Então, empreender é isso. Empreender é você, né, acordar cedo, dormir tarde, como o Diego falou, e você pensar, amanhã eu tenho que pagar as contas. Amanhã eu tenho pessoas que dependem de mim, então eu tenho que inovar, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar. Então, assim, não permita que o medo impeça o seu sucesso. Muita gente, Claudício, fica com medo de participar do podcast, com medo de fazer um vídeo ali nas redes sociais. Então, o medo impede muito o sucesso. Então, assim, você advogado, você empreendedor, lembre que você precisa ter uma advocacia empreendedora e digital. E aqui, Claudício, eu quero agradecer a você, né, pela oportunidade, pelo bom bate-papo aqui e desejar sucesso, né, você nessa caminhada. Hoje já vejo, né, o sucesso no seu trabalho. Você é um cara que conheci lá atrás, né? Conversamos nas redes sociais, Foi. Né? Do nada. Foi no Instagram, foi isso. Foi, nos conhecemos. Foi amizade nas redes sociais. Tá vendo né? aí as redes sociais proporcionando coisas boas? Foi nas redes sociais, conversamos e tal. Foi uma conexão, né, muito boa. Comecei depois a apresentar você a outras pessoas e tal. E sempre a gente está aqui no seu podcast. Então, assim, o Lucimério, né? Nos conhecemos, o doutor Lucimério é meu amigo por parte de amigo. O Lucimério também, né? Que é delegado. Isso, que ele é delegado, né? Eu respeito muito a profissão do Lucimério. Eu tenho uma esposa também que é policial. Respeito muito. Ele tem uma visão diferente da minha em relação aos jogos, mas a gente se respeita. Então é preciso vocês saber isso. Respeitar, né, a opinião do outro, respeitar a atuação do outro. Então, se eu sou advogado e eu defendo, eu tenho que respeitar o juiz que vai julgar, respeitar a outra parte ali, o Ministério Público que vai acusar. Então é preciso você respeitar os atores de justiça. É preciso saber atuar em um processo. Eu posso defender o meu cliente e posso respeitar o juiz, o promotor e respeitar também a vítima. Eu sempre digo na atuação como advogado que a primeira pessoa que eu vou respeitar é a vítima. E a primeira pessoa que eu vou trabalhar e defender
é o meu cliente. Então eu preciso saber lidar com o processo penal. E aqui, Flaudísio, quero dizer a você que você é um cara iluminado, você é um cara que já tem um sucesso e eu desejo muito mais sucesso. Hoje, né, aqui a gente batendo papo nesse novo estúdio, né, que eu não conhecia, uma estrutura, né, excelente aqui. E vamos para os próximos episódios, estou sempre à disposição. Agora com dois microfones. Eu sou aqui um vassalo seu. Quando você disser, Rodrigo, e aí, bora gravar, bora, estou à disposição. E em Maceió também, lá na nossa G3 Produções Digitais, nossa nova empresa, né, um espaço de podcast, um espaço também para gravação de aulas, conteúdo na internet. Eu sempre falo isso, que o influenciador digital, o empreendedor digital, ele não pode ser escravo apenas de uma plataforma digital. Ele tem que ter o YouTube, tem que ter, né, outras plataformas. Então, assim, Maceió, lá no G3, é a sua casa, né? O que tiver ao nosso alcance, vamos fazer o que você quiser lá, né? Pode contar com a gente aqui, né? Rodrigo, Álvaro também tem Maceió, um abraço pro Álvaro. Vou gravar com o Álvaro, né? Vou trazer o Álvaro aqui. Todo mundo falou do Álvaro. Gente boa, advogado, gente fina. Influenciador digital, ele tem mais de 80 mil seguidores. Influenciador digital. Né? Então, assim, é sempre um prazer aqui, esse bate-papo, né? Que sempre eu saio maior quando eu venho aqui. Ah, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Doutor Tiago, pra gente finalizar, agradecer. Rapaz, aquele bichinho ali, o bicho não acaba, velho. A gente No instante acaba, meu irmão. aqui, ó. Volta. Aqui dá 60 minutos, cara. É o nosso WhatsApp. Eu queria que os senhores, né, ambos, né, desde já eu quero agradecer, né, cada um por ter vindo, né, mediante tantas ocupações, a agenda muito concorrida. Mas qual a pergunta que eu não fiz, que o senhor queria que eu tivesse feito? Boa, Claudício. Boa. Rapaz, pegou de surpresa, né? Claudício, se você me perguntasse assim, Tiago, o que é que você esperaria da humanidade? Seria uma pergunta interessante. Pois não. O que é que o senhor, doutor Tiago Sampaio, esperaria da humanidade? Claudício, quando a gente vinha aqui no caminho, a gente vinha assistindo o jornal e a gente viu essas repercussões, né, da tanta guerra aí mundo afora, né? Eu não sei como é que as pessoas conseguem conviver, sabe, Claudício, matando umas às outras, querendo mal umas às outras. Chegar aqui, Claudício, eu acho que tem mais de um ano que eu fui no seu antigo podcast, né? Chegar aqui, enxergar essa estrutura, Claudício, dar os parabéns e ver que alguém está melhor do que esteve, para mim, meu amigo, é maravilhoso. Então, eu acho que o ser humano tem que olhar para o outro, independentemente de conhecer. Eu lhe conheço, sei da sua índole, mas mesmo que eu não lhe conhecesse, Claudício, eu desejaria que você tivesse sempre em ascensão. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Um direito fundamental. Eu até brinco em sala de aula, todo mundo tem o direito de ser feliz, deveria ser um direito que estava lá na Carta Magna, o direito à felicidade. E aí eu não enxergo, Claudício, uma compreensão de como a sociedade, como é que um ser humano olha para o outro e deseja o mal, sabe? E deseja e pratica o mal, né? Então eu desejaria que a humanidade fosse mais tolerante, cara, assim, enxergasse no outro alguém que merece acolhimento e não violência, sabe? Acho que a sociedade do jeito que está hoje, ela está adoecendo muito, muito. Então é isso, Claudício. Quero finalizar aqui, meu amigo, desejando mais e mais felicidades. Espero voltar para cá. Boa. E tenho certeza. E tenho certeza, Claudício, que na próxima vez que eu vier, você vai estar com novos projetos. E dois microfones. Outro projeto, compra o microfone. Mas é isso, meu amigo. Parabéns, parabéns e parabéns. Você é foguete, meu irmão. E foguete é pra cima sempre. Muito parabéns. Obrigado. Doutor Rodrigo, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Como foi gravar com o microfone? Boa, galera. Doutor Rodrigo, como foi gravar com o microfone tendo duas pessoas na bancada? Rapaz, foi uma honra, bicho. Uma honra estar aqui com o Tiago. O Tiago que é um parceiro, um irmão. Um cara que é advogado já há mais de 20 anos, Tiago? 20 anos, exatamente. Mais de 20 anos, um cara
humilde, um cara simples, competente, batalhador. E gravar aqui no seu estúdio, né? Esse lugar aqui acolhedor, né? E eu sempre digo, Flaudísio, que a gratidão, ela deve ser o espelho do homem. Eu quero agradecer a você, bicho, pelo convite. Por lembrar, né, desses dois advogados lá de Maceió, que está um pouco distante de você, mas sempre lembrar da gente, né? Quero agradecer a você pelo convite e dizer que você é um batalhador e merece muito mais. Quero, na próxima vez, né? Tem 2 microfones. 2, 3. Gravar com 2, 3 microfones, 4. E dizer que você é essa referência, né? O DDI também é essa referência aqui na Arapiraca, que você é um cara simples, um cara humano, um cara do povo e merece tudo de bom. Tamo junto, viu? Tamo junto. Pessoal, família, muito obrigado por termos entrado no seu lar, você ter aberto aí, né, as suas portas. Que alegria, que honra, imensa satisfação ter aqui o Dr. Rodrigo mais uma vez, Dr. Tiago. Muito nos alegra, eleve muito o nível do DDI Podcast mais uma vez. E da próxima vez a gente estará aqui com 2 microfones. É isso aí. Acompanhe toda terça, quarta e quinta, às 20 horas, estaremos por aqui. É isso aí. Valeu!